Aí saí, campanha difícil, porque não tinha experiência, não tinha recurso e tal, mas deu tudo certo. Uhum. E foi assim que a minha história começou na política. Agora você perguntar para mim, por que você aceitou esse desafio? Cara, só tem um jeito da gente vencer essa guerra. E é na política, não adianta. Porque a guerra na ponta da linha, cara, é maneiro pra caramba. A gente vem com aquele discurso, bandido bom é bandido morto. Beleza, rapaziada, só que isso está resolvendo o problema? Não está. Quem é que está sofrendo? Quem está no meio da fogueira lá? É o operador. É o policial civil, é o policial militar, é o policial federal. Porque quando a merda acontece, o caso é midiático, todo mundo vira as costas pro cara e o cara fica sozinho na fogueira. Nem advogado tem para pagar. Porra, eu já fiz empréstimo no banco para poder pagar advogado de ocorrência minha. É inadmissível. O cara tá lá fardado, representando o Estado, garantindo a segurança da sociedade. Daí tem um confronto, que quem escolhe o confronto é o criminoso. Tem um confronto real. Isso gera um processo crime, o cara se torna réu, o Estado vira as costas e fala, agora paga advogado aí, pô. Isso é um absurdo. Então, dentro desse contexto, eu falei, só tem um jeito de mudar. Fora isso, mudar a nossa legislação. As nossas leis são uma porcaria. Eu faço aqui meia culpa. Se você pegar os projetos de lei que eu apresentei, 99% deles são para mudar a realidade de segurança pública, e principalmente do operador de segurança pública. É a tua bandeira mesmo. Bandeira principal, não tem nem como. O nosso Código Penal é ruim, mas não é de todo pior. Ele é ruim, o Código Penal? É. Mas a gente já alterou o artigo 75, que previa lá no máximo 30 anos preso, já foi para 40. O maior problema está na lei de execuções penais. Sim. Porque o último artigo do Código Penal devia estar escrito assim, atenção brasileira, você está sendo enganado. Porque ninguém cumpre a pena que o cara imposta a ele. Exato. A progressão de regime que é na LEP, a lei de execuções penais, é uma piada no Brasil. Cara, esse negócio de, o cara cumpre um sexto, cumprir, agora 1/5 da pena. Você tá maluco, meu. Primeiro, para o cara cumprir em regime fechado, a pena tem que ser superior a 8 anos no Brasil. Exato. Pouca gente sabe disso. E os próprios hediondos já relativizaram também, porque antigamente hediondo já começava no fechado, né? Nem começava, era inteiro no fechado. Aí depois mudaram, não, começa no fechado. Agora nem começar no fechado, começa mais a depender da situação. E isso daí, agora, entendendo o contexto político. Da onde vem tudo isso? Isso vem do garantismo penal. O garantismo penal é aquele que trata o bandido como coitadinho, vítima da sociedade, não teve oportunidade. Isso é uma canalice. Que ser criminoso é questão de caráter. E isso é fruto, o garantismo penal é fruto do marxismo cultural, que foi instalado no Brasil há décadas e décadas atrás. Quem é imediatista, o Bolsonaro, elegeu o Bolsonaro, não mudou nada. Rapaziada, calma. Essa guerra é 40 anos, mas a gente não vai vencer em 2, não. A gente precisa de guerreiro do nosso lado. E não de oportunista que na hora de campanha, vem aqui, eu sou Bolsonaro, faz arminha e depois pula fora do barco. Exato. Aqui é lugar para casca grossa. E aí, o que a gente precisa fazer? Nós temos que tirar o garantismo penal e hoje colocar a supremacia do direito das vítimas. O nosso ordenamento jurídico tem que parar de olhar para o bandido, vamos olhar para a vítima. Em que sentido? Me dá um exemplo. O que eu estudei muito e continuo estudando, inclusive pretendo lançar a Frente Parlamentar de Combate à Economia Ilícita e Proteção às Vítimas. Por quê? Nós temos que enxergar o crime como uma atividade econômica, como um negócio. E não sou eu que estou falando. Foi um economista norte-americano chamado Gary Becker. O cara escreveu isso em 1968 e ganhou o Nobel de Economia em 92 com isso. E os caras aplicaram isso em Nova York, tolerância zero lá. Giuliani, né? Rudolf Giuliani, teoria das janelas quebradas. Só que você percebe, enquanto lá aplicou tolerância zero, aqui no Brasil querem legalizar os de droga, porra. Exato. Não, mas se o crime for menor potencial ofensivo, paga cesta básica. Porra nenhuma, o criminoso, o cara cometeu um crime, tem que pagar por isso. Além disso, olhando para a vítima, o cara é criminoso, cometeu um crime, foi preso, que cumpra, sem benefício de progressão de regime. Dentro da cadeia, ele tem que se autossustentar, é a tese que eu defendo. Não o brasileiro pagar imposto para sustentar o vagabundo lá. Cometeu um crime, gerou um prejuízo para a vítima, financeiro, patrimonial, ele vai trabalhar e vai ressarcir a vítima. Pagar a estadia dele lá. Porra! E pagar a vítima, se ele cometeu algum crime que causou prejuízo. Mas agora, aqui a gente paga um benefício para ele, né? Cara, aí você vê a quantidade de... Quer ver um dado do Ministério Público de São Paulo? Crime de roubo, que é um crime que aflige muito a sociedade, né? O cidadão comum, o cidadão médio. Esse grave ameaça, inclusive, né? O cara pegar o oitão lá e roubar o celular da pessoa e tal.
Beleza. De cada 100 crimes de roubo, 100 crimes de roubo em São Paulo, 2 chegam na fase de pena. Aí. Rapaziada, 2 de cada 100, 2 o cara é apenado, o cara vai cumprir pena. E ainda falam de uma cultura do encarceramento. Pô, de 100, 2 chegou até o final e ainda fala que tem uma cultura do encarceramento. Tem a cultura da impunidade, na minha opinião. É isso, é o garantismo penal. Desses 2 que chegam na fase de pena, o cara cumpre, no máximo, 20% da pena. Aí. Então, não dá. Essa guerra, assim, tem que ser vencida, tem que ser batalhada aqui no campo político. Para quê? Para a gente mudar essa realidade. Agora, se a gente encarar o crime como atividade econômica, chega para 100 empresários e fala o seguinte, ó, vocês 100 aí, se vocês todos sonegarem impostos, dos 100, só 2 vão ser pegos. Desses 2 que serão pegos, a dívida fiscal de vocês, de 100%, vocês vão pagar 20%. Qual é o cara que não vai querer sonegar? Por isso que o povo tem que entender que enxergar o crime como atividade econômica. No Brasil, a atividade econômica chamada crime compensa demais. Exato. E aí os caras têm os benefícios. Saída temporária, que eu tenho um projeto para acabar com isso. Eu sei que o papo aqui não é para falar de política. Não, mas vamos nessa. Acaba entrando. Política, a gente tem que falar disso, cara. Isso aí é... Então você pega os meus projetos, acabar com saída temporária, acabar com visita íntima, acabar com auxílio reclusão, diminuir a progressão de regime, fazer o cara cumprir regime fechado, se autossustentar, entendeu? Então, os caras só têm benefício, o criminoso só tem benefício no Brasil. Quem fala muito bem disso é o Diego Pesce, no Bandidolatria e Democídio. Vixe, eu trouxe o Diego para uma audiência pública, tanto o Diego quanto o Leonardo Giardini também, os dois autores. Os caras são monstros, tá louco. Tô lendo outro livro dele sobre laxismo penal também. Cara, é impressionante a inversão de valores. E não é à toa que a gente está vivendo esse cenário que a gente vive de insegurança, né? O Brasil ele é conhecido mundialmente como o país da impunidade. A nossa missão é mudar esse contexto. Então, se perguntavam, qual que é o teu objetivo político? É mudar a realidade da impunidade do criminoso no Brasil. Fazer com que o criminoso pague pelos crimes que ele cometa. E fazer com que essa atividade criminosa, essa atividade econômica chamada crime, ela deixe de compensar. Então, nessa balança desproporcional, a gente tem que equilibrar e tornar o crime como um negócio não lucrativo no Brasil. Acabar com aquela teoria da coculpabilidade, né? Como que a sociedade ela é vítima do criminoso e, ao mesmo tempo, ela é culpada porque não garantiu as oportunidades para o criminoso se desenvolver e não cometer o crime. Cara, isso é absurdo demais. É uma loucura isso aí.